O presidente Lula concedeu hoje uma entrevista à jornalista Cristiane Amanpour, da CNN Internacional, em que criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo anúncio de sobretaxa dos produtos brasileiros. E disse que o Brasil não vai ser refém dos norte-americanos. Lula disse: Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo. Bom, disse ainda que não quer briga com os Estados Unidos, mas não vai aceitar imposições. Disse que não seremos reféns. A Casa Branca rebateu Lula, dizendo que Trump é o líder do mundo livre. Vamos ver. The president is certainly not trying to be the emperor of the world. He is a strong president for the United States of America, and he's also the leader of the free world. And we've seen a great shift across the entire globe because of the strong leadership of this president. Essa é a secretária de comunicação da Casa Branca, Caroline Levitt, que é a porta-voz da Casa Branca. Bom, vamos chamar para cá os nossos colunistas, Ricardo Couto e Letícia Casado. Boa tarde aos dois, bem-vindos. E aí, Couto, essa entrevista do Lula a Amanpour. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Eu gostei da entrevista, que ele falou coisas duras sobre o Trump e os Estados Unidos, mas eu acho que isso não vai ajudar muito na negociação do tarifaço, né? Ele falou, deu essa entrevista que você falou, e também hoje teve um evento da Uni em Goiânia, que é um público que é muito próximo dele, estudantes, né? Aí ele se empolgou e soltou os cachorros lá. Vamos ver o que isso vai dar. Você, Letícia, como é que viu essa entrevista, né, do presidente Lula, falando agora não só para a imprensa local, mas para a imprensa internacional, a CNN Internacional, né, que é uma emissora originalmente norte-americana, né, dos Estados Unidos. Então tinha um destino certo, né, o público certo para essa mensagem. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto. Pois é, a Cristiane Amanpour, ela é um dos principais nomes do jornalismo internacional. É um grande nome nos Estados Unidos, então com certeza essa entrevista vai repercutir bastante lá, e o recado já chegou para a Casa Branca, né? Chegou o recado da negociação que o Lula insiste que ele quer manter. Ele falou que está aberto a negociar, mas que a relação entre os dois países não pode seguir desse jeito que está sendo agora. O que o Couto colocou, esse ingrediente que o Couto colocou, pode de fato ser um complicador nessa questão, nessa área da retórica. Porque a gente sabe que o Trump é muito sensível, eu diria, né, a manifestações, ele gosta muito de carinhos, de ser acariciado, de ser elogiado, de ter o ego elogiado, e ele toma para o lado pessoal a questão de críticas. Então, vamos torcer para que não se misture essa esfera econômica com a esfera da retórica política e acabe prejudicando mais essa negociação que já está sendo tão difícil para o Brasil, Diego. Ô, Couto, é claro que para o presidente Lula tem duas estratégias, né? Porque, é claro, tem que negociar, porque tem que resolver esse problema aqui com os empresários brasileiros e para a gente também não pagar mais por alguns produtos. E tem que ir para a luta política, né? Porque foi um campo que se abriu com esse movimento do Trump. Você tem toda a razão, Diego. São duas batalhas ao mesmo tempo. Uma interna, né, que é com o Congresso Nacional, que virou uma guerra aí, e outra externa, com o Trump, com o tarifaço dos Estados Unidos. O Lula está jogando pesado, jogando duro, né? Agora, eu estou preocupado com uma coisa: as negociações não estão avançando. Eu não vejo canais de diálogo do governo brasileiro com o governo americano, né? Eu acho que está faltando um interlocutor aí que poderia ser, vem sendo até cogitado o nome dele, o Roberto Azevedo, que foi diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, do Comércio, da OMC, e que seria um ótimo interlocutor, porque ele, inclusive, já negociou com o Trump no tempo que ele era diretor da OMC e o Trump estava no primeiro mandato. Estão faltando canais de diálogo. Olha, faltam só 7 dias úteis para vencer o prazo que o Trump deu, no 1º de agosto, né? E até agora eu não vi ninguém do primeiro escalão do governo indo a Washington para conversar diretamente com a cúpula do governo americano. Agora, hoje falaram que talvez o Alckmin vá, mas agora falta pouco tempo para tentar impedir essa maluquice dos 50%, né? Mais cedo, o Randolph Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, Couto, falou que havia uma possibilidade de os Estados Unidos
estenderem, né, esse prazo inicial de agosto, talvez, sei lá, para setembro, né? Vamos ver o que acontece a partir daqui, porque realmente o prazo está ficando curto. Hoje já é dia 17 de julho, né? Então começaria em agosto essa taxação. A ver o que acontece. É verdade. Vamos trazer para cá o Paulo Velasco, que é professor de Relações Internacionais, para nos ajudar a contextualizar um pouco mais esse assunto. Professor, bem-vindo, boa tarde. O senhor acompanhou a entrevista do presidente Lula, pelo menos viu destaques da entrevista que ele deu a Cristiane Amanpour. Qual que é a tua avaliação, professor? Boa tarde. Muito boa tarde, Diego. Vemos o presidente Lula demonstrando, enfim, um desapontamento, podemos dizer, né, na relação com os Estados Unidos, reconhecendo, claro, que da parte do presidente norte-americano, né, há um abuso, há um excesso, né, podemos reconhecer uma perspectiva aí frustrante para uma parceria, Diego, de 200 anos. Né? Então, o presidente da República, de alguma maneira, indica que o presidente dos Estados Unidos se coloca, né, como uma espécie de imperador global, né, com práticas arbitrárias e abusivas e, de alguma forma, colocando em xeque, né, o que é a própria relação bilateral, uma relação que, ao longo de décadas, né, foi sendo construída, né, pautada por uma lógica de confiança mútua, de diálogo, de entendimento, né, e é tudo que não temos tido, né, nesse contexto, desde que o Trump assumiu a Casa Branca. Né, o presidente norte-americano, inclusive, acho que vai um pouco também aí a direção da fala do presidente Lula, o presidente norte-americano parece não saber, né, a importância da relação bilateral e parece ter uma postura de desprezo, de menosprezo, né, pelo que o Brasil representa, né, na sua região e no âmbito internacional também. É como se o Brasil ainda fosse, de fato, um ator absolutamente subserviente a Washington, como já fomos em alguns momentos, né, numa relação de alinhamento quase que automático, mas isso terminou ali, né, por volta dos anos 60. Então, né, já são muitas e muitas décadas em que o Brasil assume, né, Diego, uma postura de maior autonomia na cena internacional. E acho que a diplomacia brasileira tem que ser, sim, contundente, né, na hora de afirmar a soberania do Brasil, né, e repelir, né, qualquer tentativa de ingerência externa indevida, né, que é o que, no fundo, né, o Trump, né, buscou fazer com aquela carta, né, usando apenas de maneira instrumentalizada a elevação das tarifas, né, mas buscando interferir, né, no âmbito do judiciário brasileiro, né, no âmbito da política interna do Brasil. Então, é uma fala dura, mas que vai naturalmente no sentido de, enfim, repelir, rechaçar os atos que vêm de Washington.